Deus. A palavra do Senhor Deus no livro, ou primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Amém? Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo 18. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Amém? Tem pessoas que falam Corinthians. Gosta tanto de timão para Corinthians. Primeira Corinthians, segunda Corinthians. Mas é Coríntios. Oh, glórias. Amém? Amém, aleluia. Eu vou orar, irmãos. Enquanto você acha, eu vou orar. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, eu me ponho diante do teu altar nesta noite, em que eu possa ser usado por Deus, porque sei que não tenho nada, não sou nada sem o teu Espírito. Eu sou um ramo que sem a videira eu não posso produzir fruto algum, não posso fazer nada. Não estando em Jesus eu não tenho capacidade de fazer nada, mas estando em Jesus, ligado em Jesus, o Senhor pode me usar como instrumento para produzir bons frutos, e que os frutos permaneçam em nome de Jesus. Pai, abençoa esta obra, esta igreja, a missionária, todos os obreiros, visitantes, ofertantes, quem pôde, quem não pôde ofertar. Abençoa este bairro, transforma a vida de cada traficante, cada homem que está dotado, meu Pai, de maldade no coração, pessoas que estão vivenciando a criminalidade, que estão vivenciando o mal. O Senhor ama cada um deles. O Senhor ama as mulheres que estão aí fora também. O Senhor ama todos e quer libertar, quer mudar a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém? Amém. Quem achou? Então diga amém. Amém. Só dois achou, então eu espero. Irmãos, quem achou? Diga amém. Amém. Só três achou, mas eu vou ler. Se eu não ler, irmãos, né, vamos ficar aqui e não vai dar certo. Aleluias. Cristo, o poder e a sabedoria de Deus. Porque a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. Porém, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Quem entendeu a leitura, diga amém. Amém. Não, só quem entendeu o que eu li, diga amém. Amém. E quem acredita que é verdade, diga glória a Deus. Glória a Deus. Todo mundo acredita, todo mundo entendeu, então pode se assentar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, a mensagem da cruz é loucura para quem está perdido aí fora. É loucura para quem ainda não conheceu a Cristo. Mas para nós que estamos, salvos. Por que estamos salvos? Porque estamos perseverando. Porque somente quem perseverar até o final será salvo. Amém? Então se você perseverou hoje você está salvo. Se você desiste amanhã, você perde a salvação. Mas hoje você está salvo. Se você perseverar no dia de hoje, você está sendo salvo. Aqueles que perseveram até o fim será salvo. Amém? Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Irmãos, o Senhor Deus tem colocado em meu coração uma mensagem suave, leve, sempre. Uma mensagem que fala sobre Jesus. Porque quando fala-se do homem, pode ser até mesmo Moisés, pode ser Pedro, pode ser Mateus, pode ser quem for. Você fala de corrupção, de pecados, de delitos, de erros, de fraqueza. Você fala do ser humano. Mas quando você fala de Deus, você fala de perfeição, de soberania, de glória, de poder, de força, de santidade. Quando você fala de Jesus, irmãos, é lindo demais falar sobre Jesus. Irmãos, entenda comigo. Muitas pessoas por aí não acreditam que Jesus irá voltar. Mas eu digo para você e reforço, e sempre vou dizer, Jesus está prestes a voltar. Amém? Hoje, se Jesus voltar agora, você com a sua perseverança, possa ser que você seja salvo. Amém? Sabe por quê, irmãos? Possa ser. Sabe por quê? Porque Deus conhece o assentar, o levantar, e de longe entende os pensamentos do homem. Então somente Deus sabe se você
está pronto ou não. Eu não tenho a capacidade de sondar o teu coração, de sondar os teus pensamentos. Eu não sei se você está pronto. Eu posso saber se eu estou, porque eu posso examinar a minha vida. Amém? O homem examina a si mesmo. Glórias a Deus. Aleluia. Então, em nome do Senhor Jesus, a mensagem a qual Deus pôs hoje no meu coração é que, irmãos, nós estamos vivenciando em pleno século 21, os dias atuais, uma dificuldade da igreja, aleluia, aceitar, irmãos, a vontade de Deus, aceitar, ser tolerante à vontade perfeita de Deus. Nós hoje talvez estamos vivenciando o que a gente acha que é certo. Se nós formos um pouco sinceros, talvez, irmãos, estamos até mesmo vivendo segundo nossa intuição, segundo a nossa cabeça. Talvez, irmãos, eu digo talvez. Amém? E eu quero dizer para você algo. O Espírito de Deus tem que estar dentro de você. O Espírito Santo de Deus, ele tem que te direcionar, ele tem que te guiar, irmãos. Eu pergunto e você não precisa responder. Você tem ouvido Deus? Irmãos, digo sinceramente, não me responda, mas responda para si mesmo com dignidade, de forma sincera. Você tem ouvido Deus falar com você? Você tem tomado direção, você tem tomado um rumo na sua vida sobre, aleluia, a direção perfeita de Deus, sobre a vontade de Deus? Você tem ouvido Jesus falar ao pé do teu ouvido, falar ao teu coração? Você está convicto que é a voz de Deus? Você está, irmãos, aleluia, assim ciente? Não, pode ficar tranquilo, pastor, eu estou ouvindo a voz de Deus. Será, irmãos? Você olha hoje para tudo e você vê, irmãos, você vê muitas coisas. Você vê coisas que às vezes agrada e às vezes desagrada. Você vê coisas que ao seu olho próprio você já logo pensa, se eu já estou, assim, se eu já não estou agradando, imagina o Espírito de Deus, imagina Deus. Se você olha hoje para o mundo, para as coisas do mundo, você fala, eu penso que Deus não está tão satisfeito, irmãos. Irmãos, Deus quer compromisso, Deus quer atitude, Deus quer humildade, Deus quer, irmãos, entrega. Amém? Hoje talvez, irmãos, nós podemos até mesmo viver segundo a nossa cabeça, como eu falei no princípio. Pode parecer que é complicado, mas não, irmãos, é fácil de entender. Viver a nossa intuição. Tem pessoas que ainda estão sentindo demais. Irmãos, eu quero dizer para você, olha, nós temos que, a única coisa que você tem que sentir na sua vida é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você tem que sentir Deus. Quando você tem uma intuição, quando você sente algo, irmãos, vai estudar a Bíblia, vai ver se você